Olá, mulheres lindas que estão aqui buscando mais de Deus. E nós podemos nos aproximar desse Deus com altas expectativas, porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus do impossível. E hoje, se você permitir, Ele vai realizar uma grande obra na sua vida. E eu quero aproveitar para agradecer o pastor Adilson Neves e sua esposa, pastora Suzana, por ter me honrado com esse convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo, porque eu amo compartilhar a palavra. Obrigado, pastores, pela confiança. Eu fico também muito feliz quando eu posso conhecer mais um pedacinho do povo de Deus na terra. Eu quero compartilhar com você hoje 3 versículos de uma história que é bem mais longa, mas eu vou compartilhar apenas esses 3 versículos, que é o ponto máximo de uma experiência que um homem chamado Jairo vivenciou na sua família, um momento de extrema dificuldade. E os versículos que se encontram lá no capítulo Marcos, no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 5, versículos 39 a 41, que diz assim: Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Esse é uma experiência vivenciada numa família. E hoje essa frase que Jesus falou nessa família, Ele está dizendo para cada uma de nós hoje aqui, essas meninas lindas que estão aqui conosco, nesse momento que Deus separou para nós. Ele está dizendo para todas nós que, independente da idade, hoje nós vamos nos sentir meninas na presença de Deus. E Jesus está dizendo para você também, como Ele disse naquele dia: Talita, cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Querida, você não está morta, você está apenas talvez dormindo, mas Jesus já está chegando para te acordar. Você está preparada para ouvir essa palavra de Jesus e responder se levantando? Esse texto, como eu disse, fala desse momento difícil, esse clímax da história que é contada na Bíblia, que essa família experimentou. E hoje, nesses últimos tempos, as nossas famílias têm passado por grandes dificuldades. Há um grande ataque do inimigo sobre as famílias. Nessa época que nós passamos de epidemia, nós passamos por muitas famílias, e tantas outras famílias passaram por momentos difíceis de enfermidade. E quando você vê esse texto, você pode se perguntar: mas Jesus entrou nessa casa, onde havia ali uma morte iminente. Jesus, Ele deu uma palavra de vida, Ele soprou vida e Ele mudou aquele quadro. Mas na minha casa não aconteceu assim. Na minha casa houve também essa presença, esse perigo da morte. E Jesus não proferiu a palavra da forma como Ele proferiu naquela casa. E eu perdi meu ente querido. A morte chegou na minha casa e não teve uma mudança como teve na casa de Jairo. Por que que aconteceu de forma diferente na casa de Jairo e na minha casa não aconteceu assim? Por quê? Eu preciso ser honesta com você e te responder: eu não sei. Há momentos na vida que há perguntas que humanamente não têm respostas. Há momentos na vida que nós precisamos de lidar com perguntas que não têm respostas humanas. Mas essas perguntas são as mesmas perguntas que eu e minha irmã fizemos anos atrás, quando perdemos a nossa mãe atropelada por um ônibus. Uma mulher de Deus, uma mulher de fé. E quando eu lia na palavra: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, eu falava: Senhor, onde estava o anjo? E eu perguntava: por que isso aconteceu dessa forma? E eu me apeguei, assim como minha irmã também, no versículo que está escrito lá em Hebreus 13:8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, em toda e qualquer situação,
ou fase da vida, ele é o mesmo. E lá em Filipenses 4:7, que diz que a paz que Jesus nos dá, ela excede, a paz que vem de Deus excede o entendimento. E essa paz, ela guarda nossos pensamentos, abençoa os nossos pensamentos, nosso coração, ou seja, guarda os nossos pensamentos e guarda as nossas emoções. E nessa época de tantas perguntas, eu pensei que eu fui entendendo aos poucos. Foi um processo de que nós não precisamos entender as circunstâncias para ter paz. Quando nós nos deixamos inundar por essa paz que Deus nos dá e que excede o entendimento, ainda que eu não esteja entendendo nada, de uma forma milagrosa que só o Senhor pode fazer, Ele inunda o nosso coração, a nossa mente, da paz que só Ele pode trazer. E nesse ponto, quando nós começamos a inundar a nossa alma com essa paz, nós começamos a caminhar pela fé, minha irmã e eu, naquela circunstância, e começamos a conseguir lidar aos poucos com essas perguntas sem respostas. E eu pensava até um certo ponto dessa história. Quando eu chegar na eternidade, Jesus vai me explicar por que aconteceu isso. Ele vai me responder, ele vai me dar uma resposta. E à medida que eu fui me deixando conduzir, fomos nos deixando conduzir pelo Espírito Santo de Deus, dessa situação que para nós era extrema, à medida que nós fomos nos deixando inundar por essa paz, eu cheguei a um ponto que eu pude falar para Jesus: quer saber de uma coisa, Jesus? Quando eu chegar aí na glória, não precisa mais me responder nada, não precisa mais me explicar nada, a tua paz me basta. Mas isso não foi da noite para o dia, isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos. E talvez o Senhor esteja querendo realizar na sua vida esse processo, te ensinar a caminhar pela fé, te ensinar a sentir uma paz que excede o entendimento, que excede os acontecimentos, que excede as circunstâncias. Olhando para esse texto, nós vemos essa frase poderosa de Jesus: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E o maravilhoso da palavra de Deus é que uma frase como essa, ela não age apenas naquela circunstância da casa de Jairo e nem naquela circunstância que eu experimentei com minha irmã na nossa vida, quando tivemos aquela perda tão dolorosa. Essa frase, ela pode te alcançar de diversas formas e não apenas de uma forma específica. Porque a palavra de Deus, ela é infinita, ela tem um alcance infinito. O alcance da palavra que nós estamos compartilhando aqui agora, que Jesus nos diz hoje, como disse naquele dia, naquela casa, pode ser hoje para você no sentido de te dar ânimo de uma situação que você está deitada, prostrada, morta no seu ânimo, do seu revigoramento emocional, mental, até espiritual. Jesus quer te levantar para vencer, por isso ele está te dizendo hoje: Talita cumi, independente da circunstância, independente da sua história de vida, para você, para mim, para todas nós aqui, todas as mulheres, onde essa palavra puder ter alcance, onde ela puder ser compartilhada, Jesus está te dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. Eu quero te dizer que nós hoje passamos por uma necessidade de renovo. Nós temos hoje uma grande necessidade de renovo. Vivemos dias muito difíceis. À sua frente hoje há uma oportunidade de renovo que Jesus está trazendo até você. E tudo que você precisa fazer é acordar e se levantar para ser abençoado e para ser bênção também. Quem sabe é um ministério à sua frente, um chamado de Jesus que ele já fez para você, mas você permanece deitada e Jesus hoje está falando: levanta, que tem um ministério à sua frente, você precisa cumprir o chamado que eu tenho para você. Jesus está chegando para te abençoar. Mas sabe o que acontece quando Jesus chega para abençoar? Vozes costumam se levantar para tentar abafar a voz de Jesus, para impedir que você, através da voz de Jesus, veja o agir de Deus na sua vida. Naqueles dias de Jairo não foi diferente.
Vozes se levantaram tentando abafar, vozes de zombaria, vozes de lamento, vozes para dizer que não tinha mais jeito, que Jesus era como um louco que estava ali falando o que não fazia sentido. Vozes que aconteceram ali tentando abafar as vozes de Jesus, vozes equivocadas. Mas sabe o que é pior? Quando essas vozes, elas se alojam na sua mente, às vezes elas até surgem na sua mente. Vozes que você foi alimentando durante a sua vida. Vozes equivocadas que você alimentou durante as dificuldades que você foi passando. Mas hoje Jesus quer que você pare tudo e se levante para enfrentar uma batalha que está acontecendo primeiro na sua mente. Sabe por quê? Porque a mente é o lugar preferido de batalha do inimigo, porque ele sabe que quando ele age na sua mente e ali ele te convence de que você não é amada, de que Deus não se importa com você, que a sua situação não tem jeito. Quando ele consegue isso, ele vence a batalha. Então, se você quer vencer a batalha aqui fora, primeiro você precisa vencer a batalha que acontece na sua mente. Independente da sua história de vida, das suas dificuldades, há crenças equivocadas que te impedem de avançar. A psicologia explica isso. Aliás, a psicologia explica uma coisa que Jesus já explicou há muito tempo, que a Bíblia nos ensina quando fala: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mostrando aí a importância dos pensamentos. Quando a ciência acha uma resposta certa, a Bíblia já falou sobre aquilo. Nós, que somos servos do Senhor, que cremos num Deus vivo, nós sabemos disso. Há uma abordagem da psicologia conhecida como TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que, aliás, é a abordagem que eu sigo. Ela fala o seguinte, sobre a importância dos pensamentos, que uma coisa te ocorre, um fato ocorre na sua vida, e você começa a ter pensamentos a respeito daquilo que te aconteceu. E mulher pensa, né, gente? Mulher gosta de pensar. Os homens vão para o trabalho e até esquecem o que aconteceu, mas nós, mulheres, não. Vamos para o trabalho e continuamos pensando. Estamos em casa, vamos pensando. Perdemos o sono pensando e vamos só pensando. Nós gostamos de pensar. Temos uma obsessão em pensar. Então, nós começamos a pensar a respeito do que aconteceu. Esse pensamento, ele vai trazer em você sentimentos. Se foi algo que te trouxe frustração, que te trouxe uma decepção, você vai começar a pensar coisas do tipo: eu não consigo mais avançar, ninguém me valoriza, as pessoas não me entendem, todo mundo me critica, tudo que eu faço dá errado, sempre acontece alguma coisa. E tudo que eu tento fazer, vem alguém e atrapalha, ninguém confia em mim, ninguém me dá um voto de confiança. Eu não tenho vitória na vida, as pessoas me perseguem. Mas sabe que independente dessas crenças equivocadas que você traz, Deus quer agir na sua vida, porque essas crenças, elas influenciam no seu comportamento. Você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa desconfiada de todo mundo, você se torna uma pessoa sem fé. Por isso, mais do que tudo, hoje você precisa da voz poderosa de Jesus te dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te. Eu sei que há mulheres que estão cansadas, prostradas, desanimadas, desiludidas, decepcionadas, feridas. Mas Jesus não te vê assim. Jesus te conhece e Ele te vê da forma que Ele planejou para você ser vitoriosa. Quando você aceitou Jesus, Ele não te deu de presente um pijama para você ficar deitada pensando sei lá o quê. Ele te deu uma armadura de guerra para você vestir e levantar para guerrear, para vencer. Mas para vencer e guerrear, você precisa se levantar. Então, Talita, cumi. E por que isso acontece conosco dessa forma? Porque há pessoas que parece que são mais desanimadas, que se prostram e têm tanta dificuldade de levantar. E por que nós mesmos, às vezes, não sendo assim como uma marca registrada nossa, algumas situações que nós enfrentamos na vida, nós, às vezes, temos essa atitude.
o que ocorre são que ao longo da nossa vida, desde lá da infância, e a ciência explica isso, mas Deus também já revelou isso na palavra, que nós vamos construindo esquemas ao longo da nossa vida. A criança, eu vou explicar melhor, a criança, ela é muito inteligente, ela é muito criativa, então ela se organiza na família para sofrer menos, para enfrentar melhor as dificuldades da família. E isso em toda a família, porque não tem família perfeita. Algumas têm problemas mais sérios que outras, mas de uma forma ou de outra, todas as famílias em algum ponto da vida enfrentam algumas dificuldades. E eu quero, para você entender melhor o que eu quero te falar, eu vou te dar um exemplo assim bem radical para você entender melhor. Vamos supor que existe uma casa onde tem um homem que é violento. Esse homem bebe, chega em casa, ele quebra tudo, ele bate na mulher, bate nas filhas. Vamos supor que ali tem 3 meninas. Vamos imaginar que a menina mais velha, ela tem um temperamento mais manso. Então essa menina, de acordo com seu temperamento, sem perceber, de forma inconsciente, ela se organiza com seu jeito de ser naquela circunstância para tornar aquele ambiente suportável. Então ela começa a agradar aquele pai, ela tem um espírito mais manso. Então aquele pai chega nervoso, ela fala: pai, senta aqui, deixa eu preparar um suco para você, você está nervoso. Pai, deixa eu te falar, você não precisa ficar desse jeito, eu vou te ajudar. E aquela menina começa, ela dá um abraço, ela dá um beijo naquele pai, ela consegue chegar nele. E às vezes ela se torna até porta-voz da família. Quando acontece um problema, aquelas pessoas da família falam: aqui, vai você lá e fala com ele que você tem mais jeito. E ela se torna aquela menina que agrada para ser amada, para escapar do sofrimento e para proteger aqueles que estão ao seu redor. E ela age dessa forma. Mas vamos supor que a menina do meio, ela tem um temperamento mais arredio, ela é mais introvertida. Então ela pensa assim: eu vou me afastar, eu vou me isolar, porque dessa forma eu não chego muito perto desse homem e ele não vai me machucar. Então ela fica mais isolada, ela chega muito pouco perto daquele homem, aquele pai mal vê aquela filha e ela acaba se livrando de muitas situações mesmo. Mas a outra, mais nova, também sem perceber, ela se organiza de outro jeito, ela às vezes tem um temperamento mais explosivo, mais impulsiva. E ela fala: tá fazendo da minha vida um inferno, eu vou fazer da dele outro tanto. O pai grita, ela grita mais alto, o pai fala um palavrão, ela fala outro. E ela sai pra rua e volta a hora que quer e tira nota ruim na escola. E tudo que ela pode fazer para infernizar aquele pai, ela vai fazer. Ainda que ela apanhe, ela vai falar: apanhei satisfeita porque matei ele de raiva. E ela vai se organizar dessa maneira. E aí elas vão sobrevivendo ali naquele ambiente. Mas vamos supor que essas meninas cresceram, se tornaram adultas e hoje elas estão lá no ambiente de trabalho. Hoje aquele homem não oferece mais ameaça. Talvez seja um velhinho acamado, ou até já tenha morrido. Mas aquelas meninas estão ali no ambiente de trabalho e aquilo ficou tão impregnado que se tornou parte da personalidade delas. E quando for qualquer sinal de autoridade, para elas vai significar que a autoridade é coisa abusiva. E quando o patrão falar mais firme ou gritar ali naquela empresa, aquela que agradava vai se levantar e falar: gente, vamos ajudar esse homem, porque esse homem deve estar nervoso, é muita conta para pagar, essa empresa é grande, vamos ajudar. E se 2 funcionários brigam, ela entra no meio: gente, não é assim, vamos acalmar. Ela é aquele soldado do corpo de bombeiro que apagando incêndio, que ajuda todo mundo, que pensa em todo mundo, mas não pensa nela, que não sabe falar não, que fala sim para agradar, porque ela aprendeu a ser assim, ela construiu dentro de si aquele jeito de ser. Aquela menina do meio, arredia, quando o patrão gritar, ela vai falar: misericórdia, esse homem está doido, não vou nem chegar perto dele. Se ela tiver um relatório para apresentar, ela vai esperar uma hora que ele não estiver ali, para ela chegar na sua sala e deixar ali em cima da mesa, para nem ver aquele homem, nem vai ver aquele homem naquele dia. Ela vai se afastar, ela aprendeu a se defender para não sofrer, ela aprendeu a nem se arriscar para não sofrer. E aquela menina
do bateu, levou, aquela mais impulsiva, mais explosiva. Quando o homem gritar, ela vai gritar junto e vai falar que, ó, nem meu pai que era doido eu deixava ele gritar comigo, muito menos você, só porque você tem dinheiro, você acha que você pode fazer isso, e aquela menina vai ser demitida, ela vai ser demitida de vários empregos, porque ela tem dificuldade de respeitar a hierarquia, por causa do modelo que ela teve, ela criou dentro de si aquele modelo, aquele jeito de si. E aquelas meninas vão levar consigo. Aquela mais velha nunca vai saber falar não, ela vai se sacrificar por todo mundo, não vai pensar em si nunca. A outra, com medo de ser ferida, ela vai ter dificuldade de fazer, de se relacionar, de fazer amizade, vai ser uma pessoa mais solitária. E a mais nova, ela vai ter dificuldades nos relacionamentos, na maioria das vezes, porque ela aprendeu a se defender gritando, brigando. Eu quero te perguntar hoje, quem é você? Você é que agrada, que não sabe falar não, que cuida de todos e não cuida de você mesma? Você é aquela que se isola, que tem medo de se relacionar porque você já pensa o pior das pessoas? Ou você é aquela do bateu, levou, que onde vai acontecer um conflito? Eu queria te falar, minha querida, independente da sua história de vida, independente da circunstância, de quem te influenciou, da criação que você teve, Jesus hoje está te tomando pela mão e está te dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te, eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho um novo tempo, eu tenho um tempo de milagre para você. Mas eu queria te alertar que quando Jesus chega com o milagre, vozes se levantam para tentar abafar a voz de Jesus. Naquela casa ali não foi diferente. Se você ler essa história toda, que começa no capítulo 5 do livro de Marcos, que começa no versículo 35 até o 43, eu te convido depois a ler lá na sua casa. Quando Jesus chegou com o milagre, vozes ali equivocadas se levantaram para abafar a voz de Jesus. Vozes que diziam, que zombaram de Jesus. Vozes que lamentaram, que estavam ali lamentando a morte, estavam totalmente ali, não viam esperança, achavam que tudo ali não tinha mais jeito, já estava tudo decidido, não acreditavam no milagre de Jesus. Jesus entrou na intimidade daquela família porque aquele homem abriu a porta da sua casa e deixou Jesus entrar na intimidade da sua casa, lá no quarto da sua filha. E quando Jesus entrou ali, ele deixou de fora os zombadores, deixou de fora os lamentadores e fechou a porta. E eu queria te falar que para você entrar na intimidade com Jesus, algumas portas que você precisa fechar. É preciso, para que você cresça na intimidade com Jesus, que você possa deixar de fora as vozes que vão te atrapalhar de ver o agir de Deus na sua vida. Há situações que vão ser, é um momento entre você e Deus. Há situações em que você precisa ter um particular com Deus. E aí você vai crescer na intimidade do Pai. Você vai abrir o seu coração como aquele homem abriu a casa. Você vai abrir o coração para que Jesus entre lá dentro, no íntimo do seu ser, e feche algumas portas que estão abertas, que precisam ser fechadas. As igrejas estão cheias de mulheres lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Mulheres que foram salvas, que têm uma vida com Jesus a ser vivido na eternidade. Mas aqui na terra, elas têm traumas que não foram resolvidas, situações mal resolvidas, portas que estão fechadas, que estão abertas e que precisam ser fechadas. Áreas adormecidas e até mortas na sua vida, mas que hoje Jesus quer ressuscitar com a voz poderosa, Talita cumi. Uma área onde o inimigo hoje tem tentado destruir é a área familiar. Há um grande ataque do inimigo nas nossas famílias, tanto na nossa família de origem como na nossa família núcleo. Se nós não estivermos vigiando, o inimigo entra e ele quer matar, roubar e destruir. Meu marido e eu temos tido ultimamente um hábito de levantar 3 horas da manhã para que possamos orar pela nossa família. Você precisa fazer algo que
traga Jesus para dentro da sua família, que possa fazer com que seus filhos se lembrem que há um Deus que tudo pode, que mude a vida, que mude situações, um Deus que muda, um Deus que faz milagres. E assim como o nosso corpo adoece, o nosso relacionamento familiar também pode adoecer. Nosso relacionamento também pode adoecer, precisar de cura, de ser trazido à vida novamente. Há consertos que você precisa fazer na sua família para que o seu ministério deslanche, para que a sua vida profissional deslanche, para que a sua vida espiritual tenha algo diferente, algo inusitado, algo novo, o vinho novo chegue até você. Não existe renovo sem conserto. Nós precisamos fazer consertos com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. Muitas pessoas estão presas lá no passado, não conseguem se perdoar. Você precisa, às vezes, fazer um conserto com você mesmo. E também não há conserto sem quebrantamento. Eu sei que aqui entre essas mulheres que estão nos ouvindo, aqui nos acompanhando, nos vendo através desse vídeo, que há perdão que você precisa liberar, há perdão que você precisa pedir. E que esse momento aqui não seja só palavras, que seja um momento de conserto, de quebrantamento na sua vida. Jesus não vai agir na vida de mulheres que se deitaram e se recusam a se levantar. Jesus está te dizendo: Talita, cume, menina, eu te ordeno, levanta-te. A área familiar é uma área que o Senhor precisa soprar vida. Às vezes nem é a morte física, mas é a morte dos relacionamentos, da paz da família. E às vezes, eu como psicóloga já atendi muitas famílias que nem estavam enfrentando problemas, tipo problemas de traição ou problemas difíceis assim, mas eram problemas de conviver com a diferença, pessoas muito resistentes, inflexíveis, que não sabem lidar com o diferente, acham que aquilo na família, que a pessoa age diferente de mim, então ela está errada. E às vezes não está errada, às vezes é só diferente de você. Talita, cume. Na sua área emocional, muitas mulheres, apesar de terem Jesus, estão ainda presas lá atrás em abusos que sofreram, e a igreja está cheia de mulheres que sofreram abuso. Eu já no Brasil tinha um ministério com mulheres, ainda tenho mais online hoje, e também com esposas de pastores, e pude constatar muitos casos de abuso. Muitas mulheres estão presas lá atrás, numa traição, numa frustração por sonhos que não foram realizados. Coisas que você gostaria de ter alcançado profissionalmente, até na vida sentimental, e não deu certo. E você está até hoje preso lá no passado. Eu queria te falar, deixa o passado passar. A única coisa que o passado tem que fazer é passar. O passado não existe mais, o que existe no passado é a sua lembrança dele. Mas, sobretudo, na área espiritual, há áreas que Jesus hoje quer resgatar, mais do que tudo, é a sua área espiritual. Há mulheres que estão inertes, adormecidas espiritualmente, que não se levantam, não conseguem ouvir Jesus bradando: Talita, cume. Eu queria compartilhar com você de forma rapidinha, não vou falar os detalhes todos, que o tempo aqui não vai dar, mas quem sabe ainda vamos ter uma oportunidade que eu vou poder compartilhar por inteiro com você essa experiência. Mas eu passei por uma situação o ano passado, fez um ano, em que eu fiz uma cirurgia de coluna e aquela cirurgia complicou. E eu comecei a ter um líquido espinhal vazando. E esse líquido, ele encharcava minha musculatura, os meus nervos, e dava uma dor terrível. E os médicos não conseguiam ver de onde estava saindo aquele líquido. E aí eles resolveram me abrir de novo. Em 2 semanas eu tive 3 cirurgias grandes, de abrir todas as minhas costas, de precisar de transfusão de sangue, de ir para UTI. E eu fiquei quase 40 dias no hospital, sendo mais de 10 dias na UTI.
E ali, quem já passou por uma UTI sabe como é que é a solidão de uma UTI. Ali deitada eu não podia mexer. A recomendação era que eu deitasse plana, só podia mexer o pescoço. E ali, naquela posição, sozinha, minha família vinha me visitava um pouquinho à tarde, mas tinha que ir embora. E eu ficava ali sozinha. E um dia eu fiquei muito desesperada, porque eu vi as enfermeiras saírem com um recipiente deste tamanho do meu quarto, cheio de um líquido que era para hidratar meu cérebro, um líquido importante para minha memória. E eu começava a ver que aquilo que fosse... Eu pensava, o sangue, o organismo repõe, mas esse líquido, o que vai ser de mim? E um dia eu comecei a chorar, desesperada, e comecei a clamar, Senhor, tem misericórdia, me tira daqui. Eu estou sentindo dor, os médicos não descobrem o que vai acontecer comigo. E Jesus, naquela hora, ele falou comigo. Ele falou, Thalita, cume. Só que eu não podia levantar daquele leito, mas eu tinha que me levantar de outra forma, dentro de mim. Do meu desânimo, do meu desespero. E ali Jesus falou para mim, tira os seus olhos da dificuldade e coloca os seus olhos na oportunidade que eu vou te dar nesse lugar. E eu fiquei sem entender, porque naquele momento eu me sentia a mais fraca de todas as servas de Deus, a mais pecadora de todas, a mais sem fé. Eu me sentia tão mal, eu achava que eu não estava valendo nada. Como que eu ia ter oportunidade naquela situação? E Deus começou a me mostrar as pessoas que entravam e saíam do meu quarto. E Deus começou a me mandar orar por aquelas pessoas. E ele me falava o seguinte, muitos já oraram por elas, mas nunca ninguém tocou nelas e orou com elas. Eu quero que você ore com elas. E não eram todas as pessoas, eram algumas. E quando aquelas pessoas que Jesus queria que eu orasse, ele falava, essa, e ele me orientava até o que orar. Financeiro, problema na família, problema na saúde, angústia de alma. Ele ia me ensinando e eu comecei a orar com aquelas pessoas, tocando nelas. E para eu chegar nesse ponto, o Espírito Santo de Deus me ensinou a forma que eu iria me aproximar daquelas pessoas, porque aqui nos Estados Unidos tudo é processo. Eu poderia ser processada por estar forçando a pessoa a orar ou alguma coisa assim, uma fé que fosse diferente da dela. Mas Jesus me ensinou, e um dia eu quero compartilhar com você como que ele me ensinou. E ele me ensinou a forma como eu deveria chegar naquelas pessoas. E eu comecei a orar, e à medida que eu fui obedecendo, ainda ali naquela UTI, eu fui tirando os olhos da dificuldade, fui parando de olhar para aquele líquido que não parava de pingar naquele recipiente. E comecei a me alegrar, porque quando eu orava as pessoas choravam, elas falavam, eu precisava dessa palavra. E começavam a vir pessoas do laboratório, porque eram pessoas enfermeiras do laboratório, da limpeza, o cirurgião, o médico de plantão, até a capelã. E eu ficava orando com aquelas pessoas, e à medida que eu ia orando, elas iam falando, eu preciso dessa palavra, eu precisava ter ouvido essa palavra. Um dia uma fisioterapeuta me gritou lá do fim do corredor, obrigada por aquela palavra, era tudo que eu precisava ouvir. E à medida que eu fui orando, eu fui me alegrando com o que Deus estava fazendo naquele lugar. E quando eu fui para o quarto regular, que meu marido podia ficar comigo, teve uma madrugada que eu acordei, e ele também na mesma hora. E eu falei para ele assim, Altair, Jesus está aqui no quarto, eu posso quase que tocar nele. E Altair falou, Maria, eu estou sentindo também. Nós começamos a glorificar o nome de Deus. Obrigada, Jesus, o Senhor está aqui. Eu posso praticamente te tocar, Espírito Santo de Deus. E começamos a glorificar a Deus. E poucos dias depois, o Senhor falou no meu coração, você já orou pelas pessoas que eu queria trazer até você. Agora sua missão foi cumprida. E 2 dias depois, quando eu olhei para aquele líquido, ele parou de vazar naquele mesmo instante. E eu tive alta poucos dias depois. E eu fui aprender a andar de novo no andador. E fui para a fisioterapia. E precisava de cuidados. Eu não fazia nada sozinha. Nem um banho eu podia tomar sozinho. Mas Deus foi por etapas. Não sei por quê. Se fosse a minha preferência, eu ia querer que ele me curasse de vez. Mas ele foi me curando por etapas. Até que um dia, nessa igreja Life Church que eu estou frequentando, não tem muito tempo, ele me curou da última dor que eu ainda sentia na incisão desse tanto de cirurgia que eu sofri, porque mexeu muito nos meus nervos. Eu senti essa dor naquela incisão. E o Senhor me curou. E o Senhor, então, ele me mandou me levantar quando eu estava prostrada ali naquele lugar.
ali naquela UTI. E ele falou para mim, Thalita, come, dentro de mim eu pude me levantar. Minha querida, eu quero te desafiar agora a fazer algo bem diferente. Eu quero que você pegue esse papel que você tem, a sua caneta aí, e você escreva em cima de que você quer se levantar, que você precisa se levantar, que Jesus quer que você se levante. Qual é a situação que tem te prostrado, de desanimado, e que você precisa se levantar? Jesus continua te dizendo, Thalita cumi, menina, levanta-te. Qual é a área da sua vida? Qual é a situação que Jesus está te tocando hoje? Porque ele tocou naquela menina, tomou pela mão. Hoje ele está também te tomando pela mão e te dizendo, Thalita cumi. Você que está participando desse encontro, eu quero te convidar a se levantar. Você que está aqui hoje, eu quero que você se levante aí mesmo na sua casa, se você estiver acompanhando esse encontro online. Se levante, e esse papel que você escreveu, levanta esse papel para Jesus e fala, Senhor, eu estou me levantando, estou aprendendo a me levantar, estou apresentando diante do Senhor a minha necessidade. Eu não quero mais ficar prostrada, eu quero um renovo, eu quero um tempo novo com o Senhor, eu quero te conhecer na intimidade. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Eu te louvo por cada mulher que está ouvindo, ó Pai, essa palavra compartilhada, que ela tem alcance, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcance cada mulher aqui, cada menina do Senhor nesse lugar. Ó Pai, aí estão as necessidades dessas mulheres, aí estão, meu Deus, as coisas que elas precisam alcançar, aí estão as áreas da vida que precisam ser tocadas. Pai, em nome de Jesus, toque essas mulheres, Senhor. Toque essas mulheres para que elas possam se levantar, como naquele dia ali na casa daquela menina, na casa de Jairo. Ó Pai, nós estamos às vezes presas a um leito, ó Pai, espiritual, desanimadas. Mas o Senhor quer que o nosso leito espiritual se levante, ó Pai. Que nós possamos nos levantar para que possamos alcançar a vida, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, toca nessas mulheres, meu Deus. Glorifica o teu nome na vida de cada uma delas. Que haja um renovo, que haja um tempo diferente, um tempo novo. Que elas possam abrir o coração, ó Pai, diante do Senhor, para que o Senhor possa entrar na intimidade do coração, do ser de cada uma e operar as mudanças. Aquelas que estão presas no passado, ó Pai, que nesse momento seja, meu Deus, anulado toda a força do mal, toda corrente seja quebrada nesse momento, ó Pai. E essas mulheres sejam livres para caminhar na tua presença. Louvado seja o teu nome, nós te glorificamos com ações de graça, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, querida. Deus continue te abençoando. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.